Olá pessoal, tudo bom? Gilson Rego e o nosso tema hoje é Carnaval 2. Eu não ia fazer esse vídeo, mas algumas questões rapidinhas do Carnaval me chamou muito a atenção. Então, em primeiro lugar, eu queria comentar sobre o chamado Carnaval de Salvador, que é mais conhecido pela mídia como Carnaval da Bahia. Vocês podem ver nas imagens aí abaixo, na descrição do vídeo, o grau de violência, o grau de perversidade da polícia em Salvador em relação ao público preto. Você pode observar que é praticamente 100% de pessoas pretas ali naqueles espaços que estão apanhando de forma assim mega, ultra, super violenta no Carnaval de Salvador, que é chamado de Carnaval da Bahia. Fica nítido ali a continuidade do trabalho na Bahia de eliminar, tirar os pretos e pretas do carnaval para, sem sombra de dúvida, ter mais espaço para o grupo dos opressores, a grande quantidade de europeus, mas os pretos e as pretas ficarem de fora e são retirados dessa forma violentíssima. E, lamentavelmente, alguns ativistas dizem que a gente tem avançado pra caramba. O segundo comentário vai em relação à escola de samba Tuiuti, onde a comentarista da emissora que perde audiência em grande escala, também, dentre outros aspectos, por passar informações equivocadas, mais uma vez a emissora pisou na bola. A comentarista chegou a fazer a seguinte colocação: até o século XVI, o objetivo não era escravizar. Desde a primeira chegada dos europeus, o objetivo sempre foi escravizar. A escravidão europeia não data a partir do século XVI. Muito antes disso, que eles aprimoraram a escravidão com os árabes, que já fazia esses processos escravocratas antes de Cristo. O Carlos Moore faz essa narrativa, o Diop faz também essa narrativa, que a escravidão data muito antes de Cristo. Mas a comentarista da emissora que perde audiência foi dizer, na escola Tuiuti, que a escravidão até o século XVI não existia lá, os europeus não foram escravizar, ia buscar material. Outro comentário que falta com a verdade: Quilombo era lugar de refúgio, pensamento comum e esperança. Quilombo, comentarista da emissora que perde adeptos, foi um estado paralelo ao estado colonialista. Os quilombos tinham fortalezas, exércitos próprios, tinham sistema de saúde próprio, sistema de educação, sistema financeiro, sistema de negociação, de trocas, sistema de comércio, tudo próprio, que não devia nada ao Estado paralelo colonialista. Por esta razão, inclusive, que se investiu-se muito, mas muito mesmo, para se destruir estes quilombos. Quilombo é e foi um Estado paralelo. Os quilombos provaram que é possível fazer sim a sua vida, o seu grupamento, a sua trajetória, a sua história, independente de um outro grupo. A escola de samba e muito mais ainda os comentaristas fizeram questão de frisar que houve escravidão sobre as pessoas brancas, brancos escravizaram também brancos, houve escravidão sobre os brancos, houve escravidão no mundo inteiro. Lembrando, várias formas de negociação, várias formas de troca comercial em África funcionava assim. A pessoa era tida como um trabalhador, o que o ocidentalismo chamou de escravo, só que essa pessoa que era chamada de escravo, e muitas vezes, ele, enquanto não pagava a dívida, ele continuava ali trabalhando, com alguns recursos, obviamente. Quando terminava a dívida, muitas vezes, esta pessoa que era devedora, que o sistema ocidental eurocêntrico chamou de escravo, essa pessoa se tornava sócio do patriarca. Mas os construtores das pirâmides do Egito, não existia
um escravo naquela época ali. Não existia um escravizado. Todo mundo era profissional do mais alto gabarito e era contratado pelos faraós e eram muito bem pagos. Eram os trabalhadores mais bem pagos da época das pirâmides. Era nada de escravidão ali. Quer ver uma das provas? Tem sido comum encontrar grupos de trabalhadores enterrados próximo à área que os faraós são enterrados. Olha, escravo não era enterrado junto com o faraó. Ninguém na condição de escravo ou de escravizado seria enterrado juntamente com o faraó ou com alguém da sua família. E tem várias tumbas que são encontradas pessoas que estavam trabalhando lá. Agora, referente à escola de samba Salgueiro, que tem uma história bonita no Brasil acerca do carnaval, mas cometeu o grande absurdo de colocar blackface nas pessoas. E aí tem vários ativistas dizendo, mas também pretos estavam pintados. Sim, óbvio. Para não dar o que falar, ou para, na hora que for questionado, justificar, mas também tinha pretos ali pintados. Por isso que pintaram as pessoas pretas também de preto. Mas a pergunta é, se você tem pessoas negras no país, precisa pintar alguém de preto? Você precisa pintar brancos e precisa pintar pretos com a tinta, passar uma tinta na face da pessoa? Não. A Salgueiro pecou radicalmente na questão do racismo. A Salgueiro praticou racismo explícito com este blackface. Isso é um desrespeito às pessoas, é um desrespeito ao que se está construindo em termos de história dos oprimidos aqui nesse país. Você, Salgueiro, com toda a história que tem, está reforçando a continuidade da opressão nesse país quando coloca blackface. Para que pintar preto de preto? E para que pintar branco de preto? Não precisava chegar a tamanho absurdo. Um outro absurdo é vocês colocarem Viviane Araújo como rainha de bateria, representando uma faraó do Egito. Ô Salgueiro! Toda e qualquer mulher faraó, toda e qualquer mulher que também foi esposa de faraó, toda e qualquer mulher egípcia daquela época tinha a pele preta. Você pega a minha pele, bote 10 vezes mais melanina, você vai ter a pele das mulheres pretas. Digo mais, Ptah, que é a médica que o Egito apresenta como a primeira médica daquele momento. 4.500 antes de Cristo, Ptah, ela tinha grupos de ginecologia, de trabalhar com sangue, com cérebro. Sabe que a medicina em África é aquela coisa bem expansiva, não é esse limitezinho. Eu trabalho só com o olho, outro trabalho só com boca, não, era expansiva. Ptah é a primeira médica que o Egito apresenta na história da humanidade. É daí que vem o nome Pitágoras. Ptah, mulher, 4.500 anos antes de Cristo, talvez até mais, viu? O teste de carbono 14 revela isso bem, e o teste da quantidade de melanina nas ossadas revela também que era preta, não só que era preta, como também o tempo de existência dessas pessoas. Então, Pitágoras, 600, 700 e poucos anos a 400 e alguma coisa antes de Cristo. Portanto, Pitágoras aparece milênios depois de Ptah, gente, e recebe o nome de Pitágoras em homenagem a Ptah. Entende? O que tudo leva a crer que o teorema não é de Pitágoras, é o teorema de Ptah. Quem desenvolveu o teorema foi Ptah. A medicina naquela época tinha muita matemática, física, química, ou seja, os conhecimentos de África eram muito complementares. E insere também o que a gente chama hoje de magia, o que a gente chama hoje de feitiço. Tudo isso fazia parte dos estudos em África. Infelizmente, quando o europeu aparece, ele aí começa a separar. Não, isso aqui é magia, isso aqui é feitiço, isso aqui não sei o quê. E cai a ciência. Por quê? Porque o limite mental e de absorção europeia não permite que eles trabalhem com o todo. Eles só sabem trabalhar pelo cérebro. E fechando, vamos ver o comentário de dona Viviane Araújo,
que a Salgueiro escolheu como rainha de bateria, representando uma faraó, uma mulher faraó, que, ao contrário do que algumas pessoas acham, várias mulheres do Egito foram faraó. Milênios antes de sequer Simone de Beauvoir pensar em nascer no século XX depois de Cristo. É a história, gente. Não é Gilson quem fala, não. É a história. Viviane Araújo, rainha de bateria de 2018 da Salgueiro. Nenhuma mulher de faraó e nenhuma mulher que se tornou faraó no Egito tinha a pele de europeus ou tinha a pele branca como a de Viviane Araújo. Todas as mulheres eram pretas retintas. Segundo, essas mulheres aparecem sempre bem vestidas. Vestidas que digo é sem erotismo, sem deixando por sensualidade. Sempre, geralmente, vestidos longos, saias longas. Pode observar nos desenhos das mulheres do Egito daquela época. Portanto, Dona Viviane está totalmente fora da realidade quando aparece seminua, dizendo que está representando uma faraó do Egito. Gente, o Egito, essa parte aí das pirâmides, é tido como uma das 7 maravilhas do mundo. Essa área aí é muito estudada pelo planeta Terra inteiro. Todos os povos se interessam por essa parte do Egito. O Egito, hoje, ninguém pode soltar uma bomba de São João ali perto. É proibido, é patrimônio imaterial da humanidade. E Dona Viviane, quando se apresenta de biquíni, dizendo estar representando uma faraó, ela comete o crime de distorcer a história da humanidade, de querer colocar inverdades na história da humanidade. A Salgueiro pecou radicalmente. A Salgueiro vacilou feio ao colocar uma mulher seminua representando o faraó do Egito. E ao colocar Dona Viviane para falar tamanha bobagem, onde o mundo inteiro assiste essas escolas de samba via veículos de comunicação de massa. Do que viu Dona Viviane dar uma declaração tão aberrante. Salgueiro, se recoloque no seu lugar, se imponha com altivez, com sabedoria. Tanta mulher preta que pode representar a faraó do Egito, que tem realmente todas as características de uma faraó do Egito, mas vocês escolheram Viviane Araújo Salgueiro. Lamentável, esse carnaval de 2018 poderia ser muito melhor, mas a Salgueiro conseguiu retirar o brilho do carnaval de 2018 desse lugar chamado Brasil.